Senhor Luiz Felipe Andrés. Boa noite a todos. Vou ler rapidamente aqui o currículo do Sr. Luiz Felipe Andrés, nosso palestrante da noite de hoje, que é formado em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Desenvolvimento Urbano pela Universidade Federal de Pernambuco, foi condecorado no Programa de Preservação e Revitalização do Centro Histórico de São Luís, secretário de Estado da Cultura do Maranhão, superintendente do Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado da Cultura, membro do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do IFAM, membro do Conselho Nacional de Política Cultural do Ministério da Cultura, coordenador da equipe de preparação do dossiê São Luís Patrimônio Mundial da Unesco, autor e coordenador do projeto Embarcações do Maranhão, recuperação das técnicas tradicionais populares e do projeto Estaleiro Escola, diretor do Estaleiro Escola do Maranhão, publicou alguns livros como Monumentos Históricos do Maranhão, Centro Histórico de São Luís, Patrimônio Mundial, Embarcações do Maranhão, recuperação das técnicas tradicionais populares de construção naval artesanal, coautor do livro Patrimônio Mundial no Brasil, coautor do livro Arquitetura na Formação do Brasil, e com principais prêmios e comendas recebidas, chanceler da Ordem do Mérito Timbira do Estado do Maranhão, Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, Comenda da Ordem do Mérito Cultural do Ministério da Cultura e Comenda do Mérito da Mandaré da Marinha, Almirante Mandaré da Marinha do Brasil. Com vocês, senhor Luiz Felipe Andrés, nosso palestrante de hoje. Fique à vontade. Boa noite a todos. Queria agradecer da Univale por esse convite, ao colega João Luiz, eu posso dizer que é colega que trabalhou conosco lá no Maranhão um bom tempo, e o doutor João Luiz me pediu que falasse sobre as embarcações do Brasil. E eu não vou fugir da proposta dele, mas é que uma das características do nosso acervo de patrimônio naval é que é de uma extrema diversidade. Nós temos, o Brasil tem a maior diversidade de embarcações artesanais, talvez, do mundo, a sua grande diversidade de águas. Águas diferentes requerem barcos diferentes. E essas embarcações estão espalhadas em todo o território nacional, em locais, às vezes, muito desconhecidos. Então, eu tinha um dilema aqui. Eu tenho tanta informação, muita informação, que são 35 anos lidando com esse assunto, e contato o tempo todo com outros brasileiros de outros pontos do Brasil, especialmente daqui, de Santa Catarina. Então, eu gosto muito de falar do assunto e a tendência de ultrapassar o tempo. Então, eu fiz o seguinte: eu vou dividir a apresentação em dois momentos. Um deles é um pouco mais formal, assim, da institucionalidade do processo de preservação do nosso patrimônio naval. É o que é oficial, que eu não tive muito trabalho. Eu extraí esse texto do parecer que preparei como consultor, como membro do Conselho do IFAM, consultivo do IFAM, que faz os tombamentos. Em 2010, pela primeira vez, como resultado de uma política recente que o IFAM está implantando entre suas atividades, por iniciativa de um catarinense, que vocês todos devem conhecer bem, que é o Dalmo Vieira, arquiteto, que assim que assumiu o Departamento de Patrimônio Material, imprimiu uma ênfase especial à questão do nosso patrimônio naval.
e enquanto esteve lá conseguiu alavancar muita coisa dentro da instituição, inclusive criar um sistema organizado no sentido de valorizar esses conhecimentos, que eu, como muitos outros no Brasil, vivia abandonado. Então, essa institucionalização que é necessária, tem que carregar recursos, tem que negociar com outros ministérios, que tem muitas interfaces. O assunto da cultura naval está na raiz da nossa formação como país, interferência, o papel das embarcações na ocupação do território é indiscutível, numa época em que só havia o meio hidroviário, né, os navios que chegavam, e quando se tratava de penetrar as terras interiores e ocupar o território, era através das estradas líquidas dos rios, ou seja, portanto, através da navegação. Esse foi o nosso primeiro meio de transporte. E, claro, que as embarcações tiveram esse papel fundamental na formação do Brasil, até o início do século XX. Então, o projeto que foi criado foi o projeto Barcos do Brasil. Preciso dar uma notícia, eu não podia simplesmente entrar direto no assunto sem falar nisso. Isso é importante. E ele foi criado, exatamente como disse, no âmbito da diretoria do patrimônio, e enfatiza o valor e a riqueza da diversidade desses modelos. São modelos navais, e essa diversidade tem uma implicação direta na vida econômica de muitas populações. Quer dizer, nós não estamos falando, nós todos aqui, tenho certeza, somos grandes apaixonados por embarcações, pela beleza, pelo vigor que a atividade está na natureza humana, né? O desafio de caminhar, percorrer as águas, vencer os oceanos, atravessar, assim como é o desafio de voar, né? Os dois grandes desafios que o ser humano encontrou pela frente: imitar os pássaros e, não os peixes, mas pelo menos saber andar sobre as águas sem morrer afogado. É a construção da embarcação. Essa importância de tudo isso é que esse patrimônio naval está ligado a todas as interfaces com os demais vertentes da nossa cultura. Se interliga, ele tem uma conexão muito grande com os diversos outros patrimônios que se luta para preservar no país. E ele também está na fronteira entre o patrimônio que se convencionou chamar patrimônio material e o imaterial. Porque, ao mesmo tempo que você tem o objeto da embarcação propriamente dito, que é uma coisa bem imaterial, você tem a imaterialidade da questão, que está contida na cabeça desses mestres, que é o modo de fazer, de construir essas embarcações. E se trata, então, do reconhecimento de que o que está contido na memória dos velhos mestres carpinteiros navais, construtores de embarcações, são segredos, muitos deles, e conhecimentos seculares, que vêm sendo transmitidos de pai para filho no anonimato dos estaleiros artesanais, muitas vezes perdidos em longínquas curvas de rio e praias e tudo mais. E a diversidade que eu já mencionei. E como todo patrimônio cultural, além dos valores que se identificam de imediato, que os pesquisadores vão atrás, o valor etnográfico, arqueológico, histórico, artístico também, nosso parecer pediu que os barcos fossem também reconhecidos no livro das Belas Artes, que são verdadeiras obras de arte, de escultura sobre madeira, né? De um equilíbrio e uma beleza extraordinária. Além do seu valor utilitário e econômico, tem esse aspecto. Então, o que a gente vê, eu estou há 12 anos no Conselho Consultivo fazendo pareceres de tombamento.
Uma coisa que eu sempre percebo e nunca deixo de mencionar nos pareceres é que eu gosto de falar que por trás de todo o patrimônio cultural nosso tem sempre um fator econômico muito forte e às vezes um crime contra a nação. Impressionante isso. Foi assim que, quando eu fiz parecer sobre as ferrovias, Madeira Mamoré, e agora há pouco tempo fiz a estação ferroviária de Teresina, a ferrovia que nasceu na cidade histórica de Piranhas, no Rio São Francisco, que nada era nada menos do que uma modalidade, uma forma de transporte intermodal que se conectava com o transporte fluvial do Rio São Francisco. A embarcação saía da foz do rio, chegava até na cachoeira do Xingó, ali tinha um desnível, né, muito grande. Construíram uma ferrovia para poder levar a mercadoria para o nível superior do rio e aí chegar até Minas Gerais e vice-versa. Então, transporte intermodal no século XIX, ferrovia e hidrovia. Nós tivemos isso para todo lado no Brasil. Então, sempre tem forte componente de economia e de subsistência por trás dos nossos patrimônios. O patrimônio naval não foge à regra, como a gente já viu. O tema das embarcações está ligado à origem de grande parte das nossas cidades, que hoje são, inclusive, patrimônio nacional. Vendo as gravuras de época, vocês já devem ter visto muito, as cidades portuárias têm incorporado na sua paisagem a figura majestosa dos grandes veleiros. No princípio, no século XVI, eram as caravelas, depois, no século XVII em diante, as naus, quando era de combate, eram os galeões, enfim. Essa imagem dos grandes veleiros oceânicos ancorados está sempre cercada de pequenas embarcações, centenas de pequenas embarcações que são aqueles batéis, catraios, canoas, que tinham o papel vicinal de transferir cargas e passageiros e procederem às operações de embarque e desembarque. Elas já estavam lá, as pequenas canoas de madeira. E até hoje, muitas cidades do nosso extenso litoral têm na presença das embarcações um traço marcante da sua paisagem. E é uma paisagem que se modifica de acordo com a presença ou ausência dessas embarcações. Pelas velas coloridas, né, a presença das embarcações. É sempre uma função também que é um relógio diferente, que é regido, é o tempo das marés, regido pelas marés. Um dos mais importantes traços de caráter que são reveladores da alma do nosso povo são os hábitos dessa gente que lida com o dia a dia das atividades portuárias. Não só aqueles que constroem embarcações, mas os que delas se utilizam. São personagens fascinantes que revelam sabedoria e conhecimento íntimo e profundo da natureza, o que, aliás, é a imposição de seu ofício, uma verdadeira estratégia de sobrevivência. Como não conhecer bem a natureza, vai a pique. Então, pode-se também entender que, como já disse, que a transversalidade que esse assunto estabelece, né, com ligações também nos domínios da administração pública. A gente tem que falar em embarcações, não é só o Ministério da Cultura, tem meio ambiente, ciência e tecnologia, aquicultura e pesca, turismo, educação, trabalho, está tudo ligado aí. E temos aí um viés também com o que se chama a economia da cultura, né? Porque a salvaguarda desse patrimônio está associada ao dia a dia das comunidades que dependem delas. Então, o que a gente faz nesse primeiro momento? É importante traçar citar aqui quais são essas pessoas que já de um certo tempo considerável vêm fazendo trabalhos em defesa desse patrimônio. Acho que isso eu nunca falaria aqui para vocês sem deixar de citar, porque quando nós começamos a fazer um trabalho no Maranhão há 35 anos, eu já comecei a
conversar com Santa Catarina, com os colegas daqui, especialmente o Dalmo, que criou o Museu Nacional do Mar e que vinha lutando por isso. Mas retrocedendo no tempo, a gente começa citando a obra de Alexandre Rodrigues Ferreira, um dos maiores naturalistas brasileiros que no final do século XVIII, precisamente entre 1783 e 1792, empreendeu uma expedição científica, percorrendo grandes extensões de rios amazônicos, e publicou um compêndio que foi denominado Viagem Filosófica pelas Capitanias do Grão-Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá, em que ele dedica várias páginas a ilustrações sobre embarcações que avistou, já naquela época, nos rios da região. Em seguida, temos a pesquisa do almirante Alves Câmara, Antônio Alves Câmara, que chegou a nós graças a uma publicação de 1888, que ele denominou de Ensaio sobre as construções navais indígenas do Brasil. Em 1957, Câmara Cascudo lança 2 livros sobre as jangadas e os jangadeiros, resultante de suas pesquisas etnográficas. Em 1973, passaram-se aí quase 20 anos, Pedro Agostinho, Salvador, publica a obra denominada Embarcações do Recôncavo, um estudo de origem sobre as embarcações artesanais da Bahia. Em 81, Clarival, no Prado Valadares e Paulo Pardal lançam um livro denominado Carrancas do Rio São Francisco, a vida e obra de Francisco Biquiba de La Fuente Guarani. É um nome incrível. Francisco Biquiba de La Fuente Guarani. É brasileiro, ribeirinho do Rio São Francisco, mestre carranqueiro, revelando o gênio desse artista popular, personagem extraordinário que ganhou projeção mundial, com obras que integram coleções de grandes museus. A pesquisa sobre as jangadas do Ceará foi realizada pelo arquiteto, artista plástico, desenhista e professor da Universidade Federal do Ceará, professor Nearco Barroso Guedes de Araújo, que a transformou em primorosa publicação ricamente ilustrada com desenhos dele próprio. A atuação do escritor e velejador Amir Klink, que iniciou seu interesse pela cultura marítima ainda menino na cidade histórica de Paraty, e desde então defendia uma grande preocupação com a perda dos conhecimentos tradicionais da arte de construir embarcações artesanais. Havendo se tornado, eu vi um artigo dele, sei lá, 30 anos mais, se tornado um pioneiro colecionador de canoas antigas e que tem empenhado em favor desta causa o seu prestígio adquirido através de proezas em suas navegações solitárias ao redor dos oceanos, entre elas o feito de haver sido talvez o primeiro de nossa era a realizar a travessia do Atlântico em uma pequena canoa remo. Foi igualmente notável o trabalho de Lev Smartsevsky, russo, radicado na Bahia. Acho que Jorge Amado dizia que esse russo é mais baiano que os baianos, e suas criteriosas pesquisas desvendou o mistério do graminho, uma espécie de ábaco contido em uma única peça de madeira que cabe na palma da mão e que para os mestres carpinteiros traduz todas as proporções necessárias para a construção de um saveiro. O resultado deste valioso trabalho está materializado na publicação de seu livro denominado O Graminho. A extraordinária contribuição do erudito almirante Marcos Justo Guedes, brilhante historiador do Brasil, autor de importantes trabalhos de apoio à preservação da cultura marítima em nosso país, dentre os quais a criação e direção do Centro de Documentação Geral da Marinha, funcionando no Museu da Marinha, na Rua Dom Manuel, no Rio de Janeiro. O trabalho voluntário de Kelvin de Palmer Rotier Duarte, de saudosa memória, que resgatou do esquecimento dos porões uma preciosa, mas então abandonada coleção de maquetes de embarcações artesanais brasileiras, que havia sido reunida pelo almirante Alves Câmara e a restaurou integralmente, salvando-a do desaparecimento, tornando-se, a partir de então,
no técnico em artes náuticas do Museu da Marinha do Rio. Não podemos deixar fora desse relato outras iniciativas fundamentais pelo Brasil afora, a começar pela criação do Museu Nacional do Mar em São Francisco do Sul, aqui do lado, bem pertinho, pelo arquiteto catarinense Dalmo Vieira Filho, que reúne a maior e mais completa coleção brasileira de barcos tradicionais em escala natural, expostos em dioramas e um precioso acervo de modelos navais. Esse museu se tornou uma referência no país e possui uma rica biblioteca que hoje abriga e conserva o acervo da coleção que o Kelvin Duarte, que é aquele modelista que eu mencionei, que nos ajudou muito lá no Maranhão, ele reuniu durante sua vida e está aí hoje no museu. Eu tentei comprar lá também para nós, mas não tinha dinheiro, o Dalmo comprou primeiro, trouxe para cá. Mas eu comprei as ferramentas dele. A coleção de ferramentas do Kelvin está lá no nosso estaleiro. Assim, estamos tratando velhos mestres. Sim, a pesquisa sobre as embarcações do Maranhão. Eu tenho falado do nosso trabalho. Realizado em 86, 87, em convênio com a FINEP, e que também recebeu o prêmio Rodrigo Melo Franco em 96, e gerou a publicação de um livro com o mesmo nome, em 98, e finalmente suscitou a criação do primeiro estaleiro escola do país, lá no Maranhão, em convênio com o Ministério da Ciência e Tecnologia, como alternativa de salvaguarda dos conhecimentos tradicionais. Ali nós estamos tratando os velhos mestres artesãos do ofício como professores doutores, e juntando aos conhecimentos que eles transmitem, aqueles que a Academia Universitária pode propiciar no sentido de formar uma geração de construtores navais preparada para os desafios do mercado de trabalho do mundo de hoje. No Estaleiro Escola, nós ensinamos aos futuros construtores navais a informática, muito desenho, aquilo que se convenciona chamar hoje de empreendedorismo, assim como segurança no trabalho, e tocamos fortemente na questão ambiental. A escola está funcionando desde 2007, sempre com o objetivo de valorizar a arte e a ciência da construção de embarcações artesanais. Daqui também partiu a ideia do projeto Barco na Praça. Eu vou mostrar imagens dele. Também tem o trabalho realizado pelo projetista naval Carlos Eduardo Ribeiro e sua corajosa e pioneira iniciativa de resgatar e restaurar com muitos parcos recursos um esforço admirável de sacrifício pessoal, a Lusitânia, evitando assim que se perdesse o último exemplar da legítima canoa de tolda do Rio São Francisco. Para tanto, radicou-se na região, criou uma organização sem fins lucrativos, denominada Sociedade Canoa de Tolda, que mantém ainda um movimento popular em defesa do Rio São Francisco e publica periodicamente outra obra de arte, que é um boletim chamado A Margem, que faz chegar a todas as comunidades do velho São Chico. Ainda em Santa Catarina, foi idealizado pelo Instituto Soto de la Torre o Museu Naval Casa do Homem do Mar, que ocupa uma área de quase 2.000 metros quadrados, propicia, vocês sabem melhor do que eu estive lá há alguns anos, quando estava conversando, mas tem uma biblioteca excelente, especializada, e um acervo de exemplares documentárias, armas, utensílios de navegação, enfim, tudo valorizando o assunto. No Rio Grande do Sul, o oceanógrafo e museólogo Lauro Barcelos, diretor do Complexo de Museus da Fundação Universidade Federal, trabalha a cultura náutica do Rio Grande, seu resgate e preservação, especialmente através do Museu Oceanográfico do Rio Grande, que tem também um estaleiro escola e uma escola de marinharia, agora com o feito recente de resgatar a última canoa de pranchão, uma das quais foi tombada também nesse lote em 2010. O arquiteto Edson Fogaça, da Unesco, ex-integrante da equipe de pesquisa do nosso projeto Embarcações do Maranhão e hoje envolvido com um projeto denominado Embarcações do Brasil, que realiza uma série de documentários em vídeo sobre o tema e, entre eles, uma descoberta fantástica, que é a jangada de raiz de Timbaúba, do Ceará, e que tem um vídeo muito recente que registra a vida no entorno das embarcações de Camusim, o maior centro, acho,
acho eu, o maior centro vivo de embarcações à vela remanescente, Camusim. Tem os botes bastardos, desenvolve uma velocidade, barcos exclusivamente a pano, uma performance fantástica no mar. O trabalho exemplar e abnegado realizado pelos modelistas navais Lauro Pereira Lima, que é daqui, catarinense, o Carlos Heitor Chaves, que juntou com ele, com o mestre Cânibal Carter, lá de São Francisco do Sul, assegurando exatamente a reprodução e ampliação daquela coleção que o Kelvin salvou do abandono, a coleção Alves Câmara, que eu já vi aqui exposta, né, nesse pavilhão, nesse evento. Espetacular o trabalho deles. O Lauro, inclusive, acaba de fazer uma série de cadernos técnicos com o inventário completo de cada um dos modelos da nova coleção. Tem o fotógrafo Edgar Rocha, também do Maranhão, um livro sobre embarcações de sentimentos, com depoimentos tocantes de mestres marinheiros, em especial do mestre Alvino, que sabe reconhecer a profundidade da água pelo barulho que a mesma faz no encontro com o casco da embarcação, como se tivesse um sonar na cabeça. E tem o arqueólogo pernambucano de Melo Neto, na célula de arqueologia da Fundap, lá em Pernambuco, que é arqueólogo submarino e vivencia conhecimento dos naufrágios, estuda hoje os barcos de areia da Paraíba. A arquiteta Carmen Lúcia Muraro, do IFAM, diretora do Parque Histórico Nacional dos Guararapes, que também faz o monitoramento dos barcos da região dela. O projeto Mar Sem Fim, do João Lara Mesquita, que durante 2 anos velejou de norte a sul na costa brasileira. Eu soube ontem, parece que o barco dele naufragou lá na Antártida. Hein? Ficou preso no gelo e ficou. Mas ele tem feito um trabalho, publicou livros importantes, O Brasil Visto do Mar Sem Fim, muito bom livro, e que todos são contribuições importantes para valorizar e resgatar e salvar esse conhecimento. O movimento preservacionista do Pedro Boca, sua equipe de colaboradores voluntários na Associação Viva Saveiro da Bahia, estão conseguindo viabilizar recursos não governamentais para restaurar e devolver à atividade os últimos exemplares de legítimos saveiros da Bahia ameaçados de extinção, além de realizar bem-sucedidas atividades de regatas e divulgação na mídia como estratégia de valorização e reconhecimento da arte dos velhos mestres, e que por essa meritória iniciativa também conquistou o prêmio Rodrigo Melo Franco na edição de 2010. Enfim, tem o trabalho do construtor Rimandas Criciúnas, que há 30 anos ele leva clientes para os estaleiros de Cururucu, assim, ele movimenta a atividade no município do arquipélago de Maiaú, lá no litoral maranhense, que é aquela região assolada por marés de até 7 metros de amplitude. E daquela escola de Cururucu são expressões, a escuna Travessia, que em 2005 foi escolhida pela revista Náutica como um dos 20 barcos mais bonitos do país. E junto com a canoa costeira, tem 2 barcos do Maranhão nessa lista dos 20 mais bonitos. É a Travessia, que é um iate cururucuense, e uma canoa costeira, só para fazer o contraponto com a Fórmula 1 da vela que está estacionada aqui fora. Nós compramos uma canoa costeira dessas por R$5.000, significa que ela está condenada realmente. E nós a restauramos na nossa escola e para cada região. Aí começa sempre mostrando isso, que para nós é uma obra importantíssima, que é o Museu Nacional do Mar. Esse mapa que mostra exatamente isso, todo o litoral pontilhado de... Aí não aparecem os lagos e os rios, né, grandes rios navegáveis. Em janeiro eu fui ao Terra do Chão, no Pará, perto de Santarém. Tem o maior, agora descobriram em 2010, o maior aquífero do mundo, não é o aquífero Guarani, é o aquífero de Alter do Chão, debaixo do rio. A gente olha aquele rio, quando você desce de avião em Santarém, parece que você está descendo no mar. Você não vê o outro lado do rio, Tapajós. Uma coisa, uma dimensão assim, não dá para imaginar.
aquela quantidade de água doce, e a água do rio Tapajós é transparente, não é barrenta não. Quando ela encontra do rio Amazonas, você vê, lá tem o encontro das águas também. Aí, a quantidade de gente andando de canoazinha, de barco, para todo lado, é água que não acaba mais. E por baixo daquilo, no subsolo, tem outra quantidade de água, que é o aquífero Alter do Chão, que é maior do que o aquífero Guarani, em volume, não em extensão. Ele é mais profundo. Uma riqueza, que as guerras do futuro agora vão ser por água potável. E nós temos isso tudo ali. Tudo isso está ligado com as embarcações. Esse mapa mostra o litoral, que foi um levantamento feito pelo Down. Então, eu vou fazer o seguinte, vou passar agora rapidamente uma sequência de imagens, porque vocês têm todo mundo tem uma percepção mais rápida. Eu vou deixar de falar muito e mostrar coisas bonitas para vocês, para amenizar um pouco. Essa é a nossa experiência do Estaleiro Escola. Aí tem o mapa do Albernaz, de 1612, que mostra já naquela época que não tinham outros meios sofisticados para fazer a cartografia, mas já se via o recorte que eu falei, né, acentuado da costa do Maranhão até o Pará, a ilha de São Luís ali no meio, e que em 1615 a cidade nasceu, é a cidade portuária, nasceu do mar, das navegações, com esse mapa do Frias de Mesquita. Em 1846, imagem impressionante de uma metrópole, foi a quarta cidade mais importante do Brasil, Recife, a capital do Nordeste, né, do açúcar, Salvador e Rio de Janeiro, as duas primeiras capitais do Brasil, e São Luís, a quarta cidade, segundo os grandes cientistas que percorriam o Brasil na época, como os sábios alemães, que todo mundo sabe, Spix e Março, percorreram o Brasil inteiro. O depoimento deles é que São Luís era talvez a mais limpa e a mais bem organizada. E embaixo está o sítio Tamancão, onde nós instalamos o Estaleiro Escola, que no século XIX era uma indústria de beneficiamento de arroz para exportação, que usava a maré como força motriz. Eles não têm queda d'água. Na minha terra, em Minas, tem queda d'água, você bota uma roda na cachoeira, gira e pronto. Quase um moto contínuo, produzindo milho, fubá, girando a roda, os moinhos, né? Lá não tem queda d'água. Então os portugueses, que a gente brinca tanto, faz piada, aproveitavam a maré, inesgotável fonte de energia, para movimentar essa indústria sem gastar escravos, sem queimar carvão, nem madeira, nem nada. Energia limpa. Hoje, com toda essa alegada preocupação que a humanidade está tendo com o meio ambiente, a maré continua lá. Ninguém aproveita. Não tem nenhum projeto para aproveitar aquilo. Nós, os portugueses, nós encontramos aí, porque esse sítio Tamancão seguiu a mesma trajetória do centro histórico. No século XX, foi tudo arruinado. A primeira metade do século XX foi de abandono, estagnação econômica, acabou o escravo, né? Acabou tudo. Então, a gente fez essa avaliação da importância da navegação pela extensão do litoral, mais de 20 mil quilômetros quadrados de faixa litorânea, margem de rios, gente que vive mais de... o Maranhão tem 6 milhões de habitantes, pelo menos 1,5 milhão vive com o pé na água. E um operário naval considerado um profissional que alia arte e técnica na construção de embarcações de madeira capaz de deslocar até 90 toneladas de carga ou 200 passageiros, sem projeto. É da cabeça, vai passando de pai para filho. E aí as imagens do Centro Histórico de São Luís, para vocês terem o contexto, né? Cidade de patrimônio mundial, patrimônio extraordinário, e a vizinhança dela com as atividades portuárias. São vivas, não é aquela situação que a gente encontra, por exemplo, a baleeira está aqui, ela estava conversando com o João Luiz, botar motor em qualquer barco, uma banheira, bota motor na banheira, anda. Então não precisa mais ter o shape sofisticado, um casco bem talhado, bem estudado para aproveitar ao máximo o rendimento da energia dos ventos que bate nas velas. O motor ele tem a sede,
ele empurra qualquer tronco, qualquer coisa. Então, não há mais necessidade de desenvolver uma técnica apurada, de uma saída d'água sofisticada, que não causa arrasto, enfim. Aí a gente vai vendo nessas imagens a vizinhança do centro histórico. Quando eu cheguei lá, em 35 anos, encontrei esse cenário fantástico, das velas coloridas. Não é propaganda, é colorido porque eles tingem a vela para proteger, como se pinta madeira para proteger, para durar mais. E eles encontraram já os caboclos, os índios, tingindo com mangue, com a resina do mangue, que é uma pintura feita do pigmento do mangue, da casca do mangue, misturado com o sumo da bananeira, que é o fixador, né? É tinta. Tinta é pigmento e cola. Eles faziam essa tinta para tingir o tecido, para preservar mais, para ele durar mais. E foi dando essa cor avermelhada. Depois eles descobriram o pó xadrez, né? E começaram a diversificar as cores. Aí ficou esse cenário. Eu, quando cheguei lá, eu já tinha atração por barco, eu sou mineiro, não tinha mar na minha terra, eu sempre fui apaixonado pelo mar. Aí eu via o Rio, via Santa Catarina, eu via as velas, em geral, são cor branca, cinza. Quando eu vi isso lá, eu falei, pô, eu vou desenhar esse negócio, eu vou pintar isso. Mas não consegui, é difícil fazer o desenho rigoroso do barco como eu queria. E aí encontrei, foi o Aloysio Magalhães, que na época era secretário do ISFAM, em 78, 79, foi lá e falou comigo, você tem que formar uma equipe para conseguir fazer isso, é muito difícil. E aí nós conseguimos, em 86, montar uma equipe para fazer isso aí, levantar essa coisa que está desaparecendo. A gente já via o mestre morrer e nunca mais ninguém sabia o que estava na cabeça dele. E o jovem não queria aprender, porque ninguém quer abraçar uma profissão abandonada, que termina o mestre, o expoente máximo daquela profissão, termina a vida na miséria. Nenhum jovem quer isso. Então o conhecimento estava indo para o ralo, estava acabando. Então vou fazer uma tentativa de registrar esse conhecimento, pelo menos. A gente sabe como era a vida no Rio de Janeiro quando a família real veio para o Brasil, porque as gravuras de Debré e Rubens detalhavam, não tinha fotografia, minuciosamente os detalhes da vida cotidiana, da roupa, da comida, dos hábitos dentro das casas. Eu falei, então eu vou fazer uma pintura que seja fiel ao barco, mas não consegui. Eu gosto de desenho, sou um engenheiro que desenha. Engenheiro que desenha, os arquitetos perdoam, toleram. E aí eu quis desenhar, mas era difícil. Aí a gente tem essa foto incrível mostrando a chegada de Alcântara, cidades que dependem do barco. Em São Luís, essa foto mostra o barco diante de uma palafita, que é onde eles encontram a cidade. Eles são humildes, paupérrimos, eles são ignorados pela sociedade, eles estão separados no local mais pobre, onde corre esgoto, onde tem fama de ter marginal. Não são ignorados, mas são eles que trazem o pescado. Ele vai para um restaurante chique no final de semana, come uma pescada, um peixe maravilhoso, né? Ou em casa mesmo, vai no mercado, compra e se esquece que quem traz aquele produto são essas embarcações a ele, né? As pescadas douradas, peixe maravilhoso. E vai para a carrocinha do jumentinho, dali vai para a mesa de todo mundo. As festas populares que são feitas, até a pecuária, está carregando porco, gado, carvão, todo tipo de carne. E a gente foi mapeando essas atividades econômicas que vivem em função das embarcações artesanais, esses trabalhadores do gelo. Você encontra no meio, com a cidade de 35 graus, um caminhão cheio de neve, né? Vai para o porão das embarcações que vão buscar o pescado. Fora esse cenário, né? Maravilhoso, do colorido. Não é só a vela que é colorida, o casco
Quando fiz engenharia no Rio, estudei arte com o Ivan Serpa, tinha lá um curso de teoria da cor. Quando eu olhei esses casos, eu falei, esses caras conhecem a teoria da cor, analfabetos, mas é aquilo intuitivo do artista nato, né? Eles sabiam colocar um campo de cor neutra entre duas cores complementares. Nunca ouviram aula nenhuma sobre isso, mas aquilo está na arte, naturalmente neles. Os cascos também são muito bonitos. E aí foi feito esse projeto, Embarcações do Maranhão, recuperação das técnicas tradicionais populares de construção naval. A origem é essa. Comecei a pintar, desenhar, fui me aproximando, fui vendo as cores, aí veio a necessidade de fazer o registro. Fizemos um convênio com a FINEP em 85, montamos a equipe. Esse aparece de óculos aí, é o Kelvin Duarte, que eu conheci no Museu da Marinha, que foi lá ajudar a gente, deu o pulo do gato. Ele que ensinou assim para mim, você vai ter que construir um pente. O pente, na arquitetura, é aquele instrumentozinho que serve para tirar o perfil das cornijas, dos frisos, dos entablamentos, né, aquelas curvas que são difíceis de desenhar, ele encosta. É uma haste de madeira cheia atravessada por dezenas de hastes metálicas. Você encosta aquilo na modenatura, num friso, numa cornija, e vai encostando os ferrinhos, e a extremidade dele desenha. Depois você põe aquilo no papel e você tira o perfil. Então ele falou assim, vamos fazer um pente grande, que nós até batizamos de cavernômetro, que a gente colocava na lateral do barco, para fazer o caminho inverso do barco pronto, que nunca tivera um projeto naval. Nós conseguimos tirar o plano de balizas, e daí o projeto, os outros dois planos, o plano de linha d'água e o plano do alto, e chegar ao projeto naval daquela embarcação artesanal que nunca tivera um projeto naval, que era a única forma de registrar cientificamente para a FINEP, pagando a gente para registrar o negócio. Tinha que ter um método confiável de registrar o plano de linhas dessas embarcações. E assim o Kelvin foi que me indicou e me orientou. E passou 3 meses lá conosco construindo maquetes. Ele era um modelista naval exímio, autodidata, e nos ensinou a fazer as maquetes dos barcos. Aí, os planos, está vendo? Plano de baliza, plano de linha d'água. Nós fizemos para todas as embarcações artesanais no Maranhão, e entrou o Edson Fogaça, que era recém-formado em arquitetura, que era um arquiteto, mas era um artista, e ele fazia esses desenhos maravilhosos a partir dos planos de linha. Nós fazíamos reuniões com os operários navais no interior para cadastrá-los, saber onde eles estavam, quantos eram, quem eram eles. A gente fazia uma carteirinha, fazia um retrato de 3x4 deles, e eles reorganizaram, ergueram o sindicato deles naquela época com isso, porque ganharam novos adeptos. E assim a gente foi identificando os estaleiros artesanais, que eu digo, o estaleiro é homem, porque é tão singelo, é só uma caixa de ferramentas, e às vezes quando ele termina uma encomenda, ele desfaz aquela palhoça, aquela estrutura de palha, e vai embora, ele vai ser contratado por um outro município para fazer outra obra. Então a gente, o estaleiro é o homem, porque realmente o estaleiro artesanal é uma coisa tão singela, tão simples. E aí que nós descobrimos 2 princípios que são a defesa da nossa tese de preservar a importância desse conhecimento. É esse princípio de que a verdadeira técnica é aquela que resolve problemas com o mínimo de recursos. É isso, que você tem muito dinheiro, você faz o que você quiser. Se você não sabe, você contrata, manda vir o maior especialista do mundo, lá da Noruega, do Japão, não sei de onde, o cara faz. Mas o importante é você conseguir resolver o problema com o mínimo de recursos, que é o que eles fazem. Você constrói uma canoa como essa, sem usar um prego, um parafuso, sem uma peça de metal, sem uma ferramenta elétrica, só com ferramentas manuais medievais. Ou seja, podem fazer uma embarcação lá no arquipélago de Maiaú, na ilha de Santana, onde não tem energia elétrica. E se essa embarcação sofre uma avaria,
ele mesmo repara com machado, o enxó, o arco de pua, usa cavilhas de madeira com coeficiente de dilatação superior ao da tábua. Na hora que introduz aquilo sob pressão, na hora que molha, põe na água, molha, a cavilha estufa, dilata e trava mais do que um parafuso. Ele faz um barco sem precisar de energia elétrica, onde ele estiver, e vai buscar comida para a família dele. Nesse sentido, o Amir Klink diz que a jangada é o expoente máximo dessa capacidade, porque não tem barco mais singelo, mais simples do que uma jangada, e com ela eles vão em busca do alimento em alto mar e trazem. E a outra coisa, o outro princípio é a simplicidade, que faz, paradoxalmente, que a sociedade despreze. Isso é muito rústico, é muito grosso, é muito feio. E aí esse conhecimento vai sendo largado de mão. Aí nós temos a tradição, são 3 gerações de avô, filho e neto. Essa foto não foi ensaiada, naquela época a gente não tinha digital. A gente batia a foto no Maranhão, mandava o filme revelar em São Paulo, havia 20 dias que voltava. Quando voltou, a gente viu, espontaneamente, o avô se apropriou, se abraçou com o machado, ferramenta medieval. O filho com a esquadra, a suta e o compasso, algo mais avançado, e o neto com a ferramenta elétrica, com a furadeira. Essa foto virou assim, ela está no meu livro também, ela virou o símbolo do conhecimento transmitido deles de pai para filho, mas sem ignorar os avanços, que quando eles podem absorver, eles absorvem. Então, esta frase, esse mestre Pedro Alcântara, que faleceu na época da pesquisa, diz assim, numa conversa comigo, lá no Portinho, porque nós, no primeiro levantamento, aquele de fazer o caminho inverso, nós levamos 2 meses para acertar o primeiro plano de linha. Aí não dava certo, a equipe voltava lá na beira. O barco já tinha ido para o Cururupu, ficava esperando, voltava, eles já estavam zombando da gente, porque aquela rapaziada de bermuda, escorregando na lama, subindo no barco, media, e não conseguia, voltava, e eu fui explicar para ele, cheio de vergonha, que ele tinha construído aquele barco, era uma canoa costeira chamada Silvia. E aí eu falei, mestre Pedro, é porque nós estamos mais acostumados com a linha reta da arquitetura, e o barco ele é todo curvo, ele é todo cheio de curva, não tem um plano certo, tentando explicar para ele a nossa dificuldade, porque o projeto naval tem 3 planos, que tem que fechar entre si. E o projeto civil, com 2 planos, você pode mandar a planta de uma sala daqui ser construída lá no norte, e sai igualzinho. O projeto naval, não. Então, eu fui explicar para ele isso, mestre, que a nossa dificuldade é que nós não conseguimos ainda, porque o barco é todo curvo. Ele falou isso para mim, ó, seu Felipe, o barco, nós fazemos assim todo torto, que é para ele ficar direito na água. Essa definição, eu na memória anotei, passou a ser o epígrafe do meu livro e percorreu o mundo já essa frase. Todos os documentários já fizeram lá sobre... Já foi na Talassá, no programa lá da França, todo mundo se encanta com essa definição popular do que é uma embarcação. Que quando está no seco fica meio caída, sem jeito, mas na hora que a maré sobe, ela flutua e adquire aquela majestade, aquele equilíbrio, aquela beleza de formas extraordinárias. Então, esse Pedro Alcântara, ele faleceu na época de câncer, muito abandonado. Esse aí, Alencar, professor da nossa escola, infelizmente, também faleceu agora, mês passado, em dezembro de 2011. Esse é o mestre Rosa, professor da escola de pintura. E olha as pinturas. Olha aquilo que eu vinha falando do bom gosto inato. É coisa espontânea. Não fizeram... Eu fiz curso de teoria da cor lá com o Ivan Serpa, né? Eles não,
são analfabetos, mas têm uma sensibilidade que produzem verdadeiras pinturas, né? Não te admira, mas a gente se admira, né? Essa canoa vive lá perto do estaleiro, nós há pouco tempo adquirimos para ficar na nossa exposição. Essas são as canoas costeiras, os botes, as embarcações fluviais, o cutter porque tem um aparelho velho semelhante ao cutter inglês, que era um barco de caça do século XIX, feito para perseguir os piratas, que desenvolvia muita velocidade, um barco de médio, pequeno porte. E esse barco maranhense, ele tem a mesma armação, praticamente, do cutter, um pouco mais simplificado. Ele chama de cutter maranhense. Os eruditos, né? O povo chama de canoa costeira. E aí a beleza delas, né? Essa carranca de bita, que está na bita que segura o gurupé, é uma carranca que é um símbolo mágico de proteção. É o caboquinho. Também tem. Elas estão aí tem a fé em Deus, essa canoa. Aí um esquema para mostrar como eles dormem quando estão fora, dentro do desconforto absoluto. Aí o bote, que tem a proa de risco, proa fina. A biana, que é a mais universal das embarcações, serve para pesca, passageiro, carga, tem de todo tipo, com a boca aberta, fechada, com convés, com casario, com motor, só de vela. Vela tem 4 modelos de vela, tem a vela de jangada, de curicaca, a vela clássica da biana. É um espetáculo. Esse barco tem uma característica lá para eles, que é a seguinte: é o único barco, segundo eles, que tendo alagado, ou seja, tendo naufragado, eles não se apertam. Eles pulam fora, o pescador, um agarra de uma extremidade, 2 agarram de uma extremidade, os outros do outro, eles vão fazendo galeio, porque ela tem um alvoro é essa curvatura longitudinal, assim, muito acentuado. Então a água balançando de um lado ao outro, ela vai ganhando impulsão e começa a espirrar fora do cano. Com isso eles tiram uma parte da água e depois, com auxílio de cumbucas, tiram o resto e a canoa, tendo alagado, pode ser desalagada. Então a biana é um barco para eles maravilhoso e, na verdade, é uma canoa de quilha que existe no Ceará. Os cearenses foram buscando águas mais piscosas, foram se aproximando do Maranhão e foram trazendo a canoa de quilha. A primeira que chegou em São José de Ribamar tinha o nome próprio de biana, era o nome próprio. Os outros viram, chegavam para o carpinteiro e falavam: quero uma igual àquela, uma biana. E aí no Maranhão a canoa de quilha, igual aquele negócio da Gilete, né? Gilete, vamos chamar Gilete. A biana passou, a canoa de quilha passou a chamar biana. Assim como o multicasco, o primeiro que chegou lá, tinha o nome de taroa. Nome, né, da Polinésia, né, taroa. Aí eles gostaram, porque o catamarã se deu muito bem lá nas águas correntes e fortes. Aí eles falaram: quero uma taroa aqui. Então o multicasco lá chama taroa. Então a biana passou a chamar. Esse é o Igarité, que é um barco muito próprio de lá, que está quase desaparecendo também. O Boião, o Iate, que é o maior de todos, o Casquinho. O Casco são barcos de água doce, aí já tem uma configuração estrutural completamente diferente, eles são rasos, não tem quilha, porque navegam em águas serenas, tranquilas, dos grandes lagos maranhenses de Viana, Cajari, Penalva, Lago Açu, lagos extremamente piscosos, de uma riqueza, de uma paisagem. Tem um pantanal praticamente ali, na região da aldeia dos jesuítas de Maracu, que passou a se chamar Viana. A lancha de Timon, canoa de Nova York, tem uma cidade chamada Nova York. Aí nós fomos identificando todos, qualquer canoazinha, por mais humilde que fosse, nós aplicamos o cavernômetro, fizemos um plano de linhas, registramos os detalhes, desenhos, fotos. A Gambá, que é um barco para transportar gado pelo rio Tocantins, a Rabeta, que são barcos, canoas de madeira singelas, dotadas de um motor que está sendo cada vez mais usado na região. Não eram de vela mesmo, são barcos
já nasceram para motor. A canoa de um tronco, que tem aqui também, a canoa de borda, né? E tem nos litoral todo do Brasil, porque era a canoa dos índios, né? Os índios usavam canoa de um tronco. Aí a frase do Pedro, o estaleiro escola foi o resultado disso. Assim, não dava para mudar o modelo de economia, claro, é evidente. Nem o presidente da República aqui muda o modelo de economia, que é o mesmo do período colonial. A gente vê isso muito claro lá. No período colonial, enriqueceu uma elite, construíram aquele centro urbano extraordinário, mão de obra escrava, latifúndio, exportação de produtos agrícolas. Hoje a economia lá é exportação de minério. É pior do que na época. Aquela outra tinha que produzir e sacar. Agora não, é só extrativismo puro. Ferrovia foi feita para isso. O principal resultado foi o estaleiro, era uma ruína, já aquela construção bonita que a gente viu, já tinha se arruinado. Nós fizemos uma reconstrução das paredes remanescentes, complementamos, encontramos aí a roda d'água, né, do moinho de maré. Olha aí como é que ficou, bonito. Aí adotamos desde o início o modelismo naval, porque vocês sabem que construir navio sempre tem que testar o plano de linhas com aquilo que eles chamam de pão de forma, né? O meio modelo, que é para testar o plano de linhas. Então, o modelismo é estágio obrigatório da construção naval. E eles lá fabricam embarcações, modelos, né? Não são modelos navais, são artesanatos de embarcações que eles fazem como ex-voto, para cumprir uma promessa, ou para as crianças brincarem, os filhos ali na beirada. E aí a gente começou a aproveitar essa habilidade deles, e aí veio o nosso modelista, que é esse rapaz aqui, quer ver? Esse aí. Ele veio aprender aqui com o cão de bom gato. Fizeram um curso aqui, ele veio e aprendeu a fazer maquete em escala. Agora sabe fazer maquete em escala. Aí ficou uma coisa mista entre o artesanato e assim, a coisa científica, né? Um espetáculo. Ele não perdeu o gosto do artesanato, mas ao mesmo tempo faz com a precisão ficou um negócio muito bonito. E ele hoje é professor da nossa oficina de modelismo, uma exposição dos diversos modelos que a gente tem lá, o estaleiro por dentro, por fora, a canoa costeira, aí a fachada da escola tem 3.000 metros quadrados, galpão, oficinas de modelismo, aí por dentro tem um setor museográfico com painéis. A primeira turma teve aí a presença do amigo Link, sempre gostou, ele sempre aparece, deu uma quantidade de livros na nossa biblioteca, aula prática, 13 metros. Nós compramos essa aí, fizemos uma restauração dela lá como aula para os alunos, chama Estandarte. Restauramos, reconstruímos todinho, peça por peça, mantendo as proporções todas, até ela ser reconstruída, está vendo aí? Aí o desenho de como ela é. Aí foi assim, a população não conhece. Ninguém pode dar valor àquilo que não conhece. Então, bolei um projeto assim, barco na praça. Que muita gente tem receio de entrar também. Isso é uma coisa que lá em São Luís é misteriosa. Não tem esporte náutico, quase a população tem medo do mar. Né, João Luiz, você lembra disso? Não sei se é por causa da quantidade de tubarão que tem naquela baía, mas não tem. Então, como fazer com que as pessoas conhecessem? Que só vai conhecer, dar valor se conhecer. Aí botamos a estandarte em cima de um reboque, levamos para a praça. Todo mundo chega, fotografa, mas não entra. Queria que entrasse dentro. Fosse lá dentro da canoa para ver. Aí criou um atrativo lá dentro, que é o seguinte: botamos um ar-condicionado, cabem 25 pessoas no porão, mas não é passageiro, é de carga. Mas para mostrar, a gente bota 25 pessoas, faz um filme, passa um filme, é um estúdiozinho lá dentro. Lindo isso. Quando a pessoa entra, fica tudo escuro, confortável, seguro. Aí aparece uma narrativa, a escuridão, falando da importância daquele barco, econômico, social, o papel que ele teve.
está desaparecendo, e vamos ensinar, mostrar como ele é construído. Na hora que vai falando o nome de cada peça da estrutura, essa peça se ilumina no escuro. É rápido, são sobrequilha, espelhos de polpa de proa, depois vem as cavernas, escoas e dormentes, e o latame, que são as vigas. Quando termina isso, você está dentro do desenho dela, traçado com luz. É lindo. As pessoas ficam emocionadas, saem sabendo o nome de cada peça e mostrando e vendo que aquilo é uma técnica simples. Daquele jeito, com 5 passos, eles constroem, depois vem o tabuado que fecha tudo, e eles construíram uma canoa. Esse projeto já levou 6.000 pessoas, mais do que isso, porque nem todos assinam um livro, a conhecer uma canoa por dentro. Aí nós fizemos um seminário com o Dalmo lá, o segundo seminário em 2007, o auditório, está aí esse rapaz, está ali um modelista que trabalha a coleção Alves Câmara, e o Carlos da Canoa de Toda, o Barcelos aqui do Rio Grande, foi todo mundo para lá, os alunos se misturaram, fizemos uma homenagem nos painéis com os mestres, ficaram emocionadíssimos. Nós fizemos uma galeria dos mestres, com foto deles ampliada, com homenagem a eles, e esses painéis foram descerrados nessa cerimônia, pano vermelho, bonito, com as famílias deles lá. Receberam uma placa, nunca tinham passado por isso. Eles lá são tratados com respeito, tem uma bolsa, mudou muito a vida deles. Olha o Veriano Aranha, que era um calafate, olha o traje bacana que ele foi receber o prêmio. Uma coisa muito emocionante isso. Diploma, temos um diploma para eles, de mérito, reconhecendo a contribuição. Esse é o mestre Alvino, que sabe ouvir a profundidade pelo barulho que a água faz no casco. Não tem motor, ele ouve o ruído, a zoada que ele fala da água no casco, ele sabe se o barco está se aproximando de uma proa, porque lá é uma armadilha permanente, a maré sobe e desce muito rápido à noite, você tem que saber se o barco vai encalhar ou não. E ele reconhece pela zoada da água, esse danado. E aí tem a homenagem ao Kelvin também, a filha dele foi lá, ficou aí diante das ferramentas dele transformadas em objetos de uma vitrine, uma montra, várias montras. Esse também foi uma experiência em Cururupu com alunos, construção de um barco, um iate, que também serviu de escola, em Cururupu, ao lançamento dele, o iate, Barca da Esperança. E essa exposição que foi aí para Portugal, foi para vários lugares. Eu quis, assim, já sei que eu passei demais do horário, mas nós somos poucos aqui, é todo mundo amigo, ninguém reclamou até agora, e para mim é difícil parar. Mas eu queria mostrar para vocês, nessa experiência que teve lá em São Luís, o que é o mesmo procedimento é feito agora em outras cidades, e como o Museu Nacional do Mar está ganhando filhotes lá para o norte, já tem projetos bem avançados, lá em Parnaíba e tudo mais, que vissem nessa experiência, que eu me senti, viu, João Luiz, mais à vontade de falar sobre aquilo que eu conheço, né? É a minha vivência dos barcos do resto do Brasil, acho que vale a pena trazer o Pedro Boca aqui um dia para falar sobre o Saveiro, né? Trazer o Carlos da Canoa de Toda, nós vamos ter um encontro agora em maio lá, vai juntar todo mundo lá, lá em Penedo, na margem do Rio São Francisco. É para que eles venham falar sobre isso, porque Santa Catarina tem uma tradição espetacular disso, né, que é essa origem do projeto do Museu Nacional, esse outro museu do Soto, enfim, e toda a nossa vivência ali sempre foi trocando figurinha com vocês aqui. Tem um rapaz agora que quer levar uma baleeira daqui, doidinho, quer velejar com a baleeira até o Maranhão, quer levar e deixar lá no Estaleiro Escolas, que quer levar uma baleeira
fazendo esse projeto. Falei, procura o Dal para ele te orientar, porque eu não sei como é que chega nesse negócio. Mas é isso. Desculpa se eu passei demais, mas eu tenho um envolvimento com esse negócio também de 35 anos e tenho um prazer enorme de contar. Quando eu acho umas vítimas para ficar me ouvindo, eu conto tudo. É isso. E agradeço a vocês por